Opa, e aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Gui. Caso você ainda não me conheça, eu sou cozinheiro profissional há mais de 7 anos e tô trazendo aqui no meu canal diversas técnicas que talvez você ainda nunca tenha visto, ou se já tem visto não sabe fazer direito, enfim, coisas para você se aprimorar e fazer um prato típico de restaurante na cozinha da sua casa, pagando bem menos por ele, claro, né? Porque você não vai estar pagando funcionário, luz do restaurante, nada disso. Você vai ter a mesma experiência na sua casa e usando as mesmas técnicas que a gente usa no restaurante. E é isso que eu quero passar para vocês. Então, todos os vídeos que eu estou fazendo aqui são vídeos diretos, sem cortes, para mostrar que em mais ou menos 45 minutos a 1 hora, você consegue sim fazer um prato foda de restaurante na sua casa, gastando a metade, com certeza, do que você gastaria no mesmo prato se você comprasse ele num restaurante, né? Se você pagasse por ele num restaurante. Então, bom, partindo desse princípio, vamos lá. O que eu vou fazer hoje, né? Eu vou fazer um arroz de bacalhau, e não é bem um risoto, ele é um arroz. Então a diferença é que na hora de finalizar ele eu não vou finalizar com manteiga e eu não quero que ele fique tão cremoso. Eu quero que ele fique cremoso, mas ele é um pouco mais consistente do que o risoto, que é um pouco mais líquido, entre aspas, vamos dizer assim. Eu fiz um vídeo já mostrando como é que faz um risoto, se você não viu, dá uma olhada lá. E, bom, a princípio eu dessalguei o bacalhau. Uma outra coisa que eu não falei também é que nada aqui tem receita, nada aqui tá pré-preparado, é tudo feito na hora mesmo. No máximo eu higienizei algumas coisas para acelerar os processos e por causa do espaço, mas assim, é como vai estar na sua casa. Então o primeiro passo para você começar a cozinhar é a organização. Se organize para o que você tem ali, você tem que saber o que você vai usar. E tem que estar tudo às suas mãos aqui, por perto. Por exemplo, sempre que eu vou cozinhar, a gente chama de ritual isso, né? O meu ritual é colocar um avental, colocar as panelas, separar as coisas. Então, eu te aconselho a fazer isso na sua casa, que você crie esse ritual e acontece que na cozinha profissional é muito usado isso, né? A gente sabe onde está cada coisa, em cada cantinho, em cada lugar. Então, isso cria pra gente uma vontade maior ainda de cozinhar. Então, fica essa dica aí para você criar um ritual para você estar cozinhando na sua casa. Bom, eu vou fazer aqui, o que eu fiz com o bacalhau, né? Eu comprei ele salgado, então eu dessalguei ele na água gelada, deixei na geladeira mais ou menos um dia e eu vou estar cozinhando ele aqui no leite e na água, somente, para ele cozinhar bem, né? Eu não vou confitar ele, eu vou cozinhar mesmo e vai acabar que vai ser mais fácil de eu tirar as espinhas e tal para finalizar o meu arroz quando estiver quase pronto. Então, tá aqui, é mais ou menos essa quantidade de bacalhau. Eu não consegui comprar só essa quantidade, eu comprei mais ou menos o dobro ou o triplo disso aqui, então isso rende demais, tá? Você pode guardar, você pode congelar uma parte, enfim, você pode fazer várias coisas na sua casa, mas isso aqui vai dar uma quantidade bem grande de arroz, mesmo com um pouco arroz arbóreo que eu vou fazer. Então é um prato que rende bastante, você vai gastar, mas vai render muitos pratos desse. Então esse é o princípio, né? Você acaba gastando, mas consegue fazer muito mais coisas com os mesmos ingredientes. Fechou? Então, ó, eu vou botar metade de leite e metade de água aqui na panela. Aqui é só leite, tá? Vou botar a mesma quantidade de água. Lembrando que ele já está dessalgado, tá? Vou colocar no meu fogo ali atrás, não é tão alto. Enquanto isso, eu vou fazer a base do meu arroz, que vai ser o caldo. Eu vou mostrar para vocês como faz e tudo mais, tudo passo a passo mesmo. Bom, tá aqui. Pode deixar no fogo baixo, porque enquanto isso você vai fazer outras coisas. Então não é interessante você trabalhar sempre com fogo alto. Você tem que saber dosar ali o que você vai fazer, tá? Então, pro caldo de legumes, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um mirepoix básico. Se você não sabe o que é mirepoix, são os legumes básicos que a gente usa para agregar sabor nos caldos, né? São eles a cenoura, a cebola, o aipo e o alho poró. São esses 4 aí. E se você quiser aromatizar mais ainda, você pode estar colocando um tomilho, um alecrim, como eu vou colocar aqui. E como eu vou usar coentro no meu arroz, eu vou colocar talo de coentro também, que vai ajudar a agregar mais sabor e vai dar um pouco mais de complexidade para o meu caldo e já vai estar juntando o sabor do coentro no meu arroz. Se você não quiser usar o coentro, it's up to you, depende. Se você não gosta, enfim, você pode escolher não usar. Mas essa receita aqui, essa preparação no caso, né,
ela fica muito boa com coentro, combina bastante com arroz, com a pegada um pouco mais mediterrânea, assim. Então, te aconselho a usar, tá? A cebola, eu vou usar metade de uma cebola para fazer o caldo. E a outra metade eu vou usar na minha base do arroz. Então eu vou usar a metade menor no caldo. Para você descascar a cebola é bem fácil. Não sei se deu para ver aí, mas é só você cortar ela no meio, aqui assim. E para tirar a casca, você tira a primeira camada. Tira a primeira camada da cebola que sai já a casca tudo, sem muita sujeira. E essa camada é a mais ardida. Eu não gosto dela, nem para picar, nem para comer, assim, enfim. Você não consegue diferenciar tanto quando você refoga, mas ela é mais ardida e mais dura para você picar e tal. Então, a gente vai cortar isso aqui de forma grosseira, tá? É bem grande mesmo, mas eu te aconselho a fazer o seguinte. Se você não tem uma faca dessa aqui, vai ficar um pouco mais difícil você trabalhar. É uma faca número 8 essa minha. Não é tão cara, você provavelmente tem na sua casa. Tem que ter as facas afiadas, isso é importantíssimo para você cozinhar bem. Você vai agilizar o seu tempo, enfim. E aqui, nessa cebola, eu vou estar cortando ela o mais fino possível para eu estar treinando a minha habilidade com a faca. Então isso é muito importante, porque se você não tem tanta afinidade com a faca, acaba que você fica com medo dela, ou medo de se cortar. E isso não é legal. Para um cozinheiro, não necessariamente profissional, mas para um cozinheiro que quer aprimorar suas habilidades, você precisa ter o domínio desse utensílio básico aqui da gente que a gente usa, né? Então, como é que você vai cortar, né? Você vai simplesmente deixar a faca deslizar e cortar um julienne. Você pode cortar o mais fino que você conseguir para treinar mesmo, tá? Isso aqui não é necessário, tá? Você poderia cortar só em 3, 4 pedaços, refogar ali e tal. Mas eu acho interessante fazer isso aqui para você estar treinando. Bom, eu vou ligando o fogo aqui. Vou colocar um pouco de manteiga. Você poderia colocar azeite de oliva também para refogar esses legumes aqui, não tem problema. Eu gosto de manteiga porque agrega bastante sabor. Então, fica a dica aí da manteiga. Se você reparar mais uma vez, organização, tudo está à minha mão aqui. Eu tenho o azeite, a manteiga, o vinho que eu vou deglaçar o arroz, está tudo aqui na minha mão. Então fica muito mais fácil de você cozinhar. Então esse processo aqui é muito importante para você ter o domínio do que você vai fazer, do que você está fazendo. Não necessariamente você precisa ser um copia e cola de uma receita lá da internet. O que vai guiar você é o seu paladar, principalmente o seu paladar. É o que você precisa educar, provando coisas diferentes, provando texturas, entendendo o que é uma coisa mais aveludada, um sabor mais ácido, um sabor mais acentuado, enfim. Isso aí você só consegue com o tempo, mas é treinável, você precisa praticar e treinar. Se você treinar pelo menos, sei lá, 1 ou 2 receitas diferentes na sua casa aí por semana, tenho certeza que você vai elevar muito o nível do seu paladar. Consequentemente, o resto das coisas, a habilidade com a faca, enfim. São muitos pontos que não adianta eu ficar falando aqui que eu acho que vai ser perda de tempo, mas os principais seriam esses, eu acho. Então, te aconselho a fazer. E assim, na minha concepção, eu acredito que fazendo junto aqui comigo, você vai entender o que você tem que fazer, como fazer e tal. Então, se por acaso vocês não gostam desse estilo de vídeo, ou querem que eu faça um outro tipo, não sei, deixa um comentário pra mim aí, me dá um alô, um feedback, não sei. Porque eu quero que vocês entendam que é preciso praticar e é preciso praticar com consciência de saber o que você está fazendo. E na minha visão, essa aqui é a melhor forma de eu mostrar. Então, ó, cebola para dentro já vou cortar as cenouras. Aqui, nesse caso, eu posso refogar tudo junto, não tem problema. Ó, eu vou cortar o alho poró, ele já está higienizado, eu só cortei no meio. A cenoura também, eu gosto de cortar ela em 2 assim, mesmo esquema. Se você quiser treinar, você corta de uma por uma, devagarzinho, vai deixar a faca trabalhar para você. Opa, mesmo esquema. Aqui é a hora de você treinar. Eu fiz assim quando eu comecei a cozinhar, então vale a pena.
Depois a gente vai entrar só com água ali mesmo e vamos deixar cozinhar bem. Até os legumes ferverem e depois eles descem. Aí o caldo já está pronto. O caldo de legumes é um caldo que não demora tanto tempo para ficar pronto, tá? Ele não tem... Não é que não tenha tanta complexidade, mas ele não precisa ficar horas e horas e horas cozinhando. Ele basta aproximadamente uns 30 minutos, talvez, até menos. Então, não é um caldo que você tenha não precisa de tanto tempo para fazer. E aí, a ideia é você fazer sempre um fresco, né? Você faz um fresco e tal. Existem pessoas que gostam de colocar casca de cebola, casca de batata, casca de tudo no caldo de legumes. É como se fosse uma sopa de entulho, entre aspas. Eu não acredito que isso é bom, tá? Além de deixar o seu caldo mais turvo, que é mais escuro e tal, ele acaba ficando com um sabor um pouco mais amargo. E, sinceramente, eu não gosto disso nas minhas receitas, nas minhas preparações. Eu prefiro um caldo neutro, com sabor, com esse aroma de manteiga incrível que sobe aqui agora. Vai ter o sabor o perfume do tomilho, do alecrim e tal. Então vai estar bem complexo. Mesmo sendo rápido. Bom, vou colocar aqui já. Eu vou colocar já a minha raiz de coentro. Tem um alhozinho também, que eu dei uma leve amassada e coloquei junto. Isso é muito gostoso. Tá vendo que, não sei se vai dar pra ver, mas fica com bastante legumes, vai soltar bastante sabor esse caldo, vai estar bem concentrado mesmo. Depois a gente só vai cobrir com água e deixar ele ferver e tudo mais. Enquanto isso, o que a gente faz, né? A gente começa o pré-preparo, entre aspas, do arroz. Então vou cortar os tomates, vou cortar a azeitona, vou cortar a cebola, o alho e tal, e começar a fazer o arroz aos pouquinhos, que é mais ou menos o tempo que o meu caldinho vai ficar pronto. Então uma coisa está sempre ligada à outra, né? É interessante você entender esse processo, tá? Bom, eu vou colocar ele no fogo um pouquinho mais alto, que essa minha boca aqui é muito baixinha, para ele refogar um pouquinho mais rápido. Eu também não gosto de colocar álcool, vinho branco, né, em caldo de legumes. Eu acho que rouba muito sabor, não acho muito bom. Então, ó, só cortando aqui rapidinho. O meu bacalhau começou a ferver. Eu vou contar mais ou menos ali uns 10 minutinhos. Se ele estiver fervendo muito, a gente abaixa o fogo, deixa ele ferver devagarzinho. Nada de muita borbulha assim, isso não é bom. E mais ou menos 10 minutos ele já vai estar pronto. É uma carne que cozinha rápido. Tem gente que eu já vi que cozinha bacalhau por muito tempo na água e ele acaba ficando seco, ele fica com gosto de nada. Então 10 minutos é um tempo suficiente, 10 a 15 minutos. Se você fizer em baixíssima temperatura, você pode elevar esse tempo, mas não tem necessidade não, nesse caso aqui. Então, ó, um outro conceito legal de você enraizar na sua mente é o tempo. Eu estou sempre com o tempo aqui, é um outro princípio básico. Então, eu sei que 10 minutos mais ou menos ele vai estar pronto, a gente prova, vê se vai estar legal, se não tiver a gente deixa mais um pouco. Quem guia é o paladar, mas o tempo é uma bússola bem interessante de você seguir. Ó, os meus legumes não estão refogados, eles só estão suados, entre aspas, assim. Eu não quero tanta cor nele porque o arroz é mais claro mesmo. Então, ó, aqui já tá bom. Ele não tá com tanto refogado. Eu poderia deixar refogar mais se eu quisesse, dependendo do que eu fosse fazer aqui. Mas pra mim aqui já é o suficiente. Eu vou colocar o meu tomilho e alecrim. Eu vou colocar vou completar com água. O meu bacalhau ali atrás já tá fervendo muito, eu vou abaixar ele um pouquinho. Opa, apaguei.
Baixar ele mais um pouquinho. Isso. Ele tem que ter uma fervura de leve. Não dá pra eu mostrar isso aí, que se eu levar a panela pra ele é capaz de derramar muito, mas assim, é interessante estar com uma fervura de leve. Você vê que a água tá balançando ali, tá fervendo, mas não tá aquele ploc, 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 ploc. Aquilo ali acaba que vai cozinhar demais o bacalhau e a fibra da proteína vai se romper muito rápido. E acaba que vai começar a esfarelar, não é legal. Então a ideia aqui é você deixar ele com uma fervura leve. Vou completar com mais um pouquinho de água ali no meu caldo. E eu vou tampar só para ele ferver mais rápido, tá? Vou tampar ele aqui. E já tá bom. Mais um pouquinho de água. Sobe um cheiro bem gostoso disso aqui, tá? É muito bom. Mesmo sendo um caldo básico. Vou tampar aqui. Pode deixar do fogo mais alto, não tem problema, tá? E vou começar a fazer o... Opa! Esqueci o pano. A minha base do arroz, né? No caso é a cebola picada, vai ter um pouco de alho também. Então, vamos lá, né? Aqui, mesmo esquema, tira a primeira camada da cebola, já sai com tudo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar em brunoise. Isso aqui que eu tô fazendo, eu só tô dando fio na faca, tá? Isso aqui é um utensílio que se chama Shire, se você nunca ouviu falar disso aqui. Ele funciona se a tua faca estiver afiada. Se a lâmina tiver, se ela tiver amolada, perdão, se ela tiver amolada, significa que a lâmina está alinhada, isso aqui vai fazer o seu fio ficar mais lapidado. Então, se a faca não tiver amolada, não adianta você passar 1000 vezes aqui na Shire que não vai adiantar nada. Ela só simplesmente vai lapidar o fio. Existem várias formas de você passar, você pode passar de baixo para cima, de cima para baixo, assim também, com a cabeça para baixo, né? Enfim, tem N forma de você fazer. Eu vou cortar aqui brunoise, é um corte que a gente chama de cubinho, né? E a ideia é só puxar a faca assim, você vai cortar várias tirinhas pequenas, beleza? Depois vai fazer cortes, não sei se vai dar pra ver aí, mas é na horizontal, com os dedos sempre pra trás, tá? Ó, vai fazer mais ou menos uns 3 cortes, sempre com o dedo fora da direção da lâmina, senão você vai acabar se cortando aí. 4 cortes, tá? Ele já vai sair um cubinho praticamente, tá? Repara que eu não faço muita força porque a minha faca está afiada. Agora a gente vai repicar um pouquinho ela. Uma outra coisa sobre faca afiada, né, já que eu tô falando disso. Se você não tiver uma faca boa, você vai acabar chorando muito quando for cortar a cebola. Que você vai acabar amassando a cebola. Ela solta um gás que é um dos motivos que te faz chorar. Quanto mais afiada a faca, menos você chora. Porque a tendência de você cortar a cebola é maior e não soltar o gás. Enfim. Bom, o bacalhau já está mais ou menos uns 5 minutos, tem que deixar mais uns 5. Olha, eu não sei se o vídeo vai ficar muito longo, mas a ideia é que eu faça aqui tudo em mais ou menos 1 hora, tá? Então eu tô falando aqui muito sobre técnica e o que é o que e tal. Mas se você for fazer na sua casa e fizer, já deixar tudo cortado, tudo porcionado, tudo já limpo, é capaz de você fazer até em menos tempo do que eu, porque você não vai ter que ficar explicando e tal. Você vai fazer direto, numa sequência. Então, pode ser que seja até mais rápido, tá? O caldo você poderia fazer antes também, tá? Não tem problema. Você pode deixar na geladeira aí, ele mais ou menos um dia que ele aguenta. Mais do que isso não aconselho, mas um dia ele aguenta, então você já ganharia tempo com isso aí. Então, se você for fazer um jantar aí para
sei lá, sua namorada ou seu namorado, não sei. Então, você já tendo o caldo pronto, já tendo o bacalhau ali já cozido, é muito rápido. Então, em 20 minutos você vai conseguir fazer, assim, 30 minutos talvez. Tem que picar bem picadinha a cebola mesmo, tá? Eu vou usar até esse meu bowl aqui. Eu vou picar outra coisa agora. Vou picar o alho, que eu até esqueci de pegar. Vou pegar ali na geladeira. Sempre interessante você limpar onde você está trabalhando, limpar a tábua, limpar a faca. E depois começa uma outra coisa. Isso aí faz com que você fique organizado e não se perca na própria bagunça, né? E depois você sabe o que você tem que lavar no final, né? Você sabe que você vai ter que lavar sempre uma tábua, uma panela e tal. Você já se programa, sua mente já está programada para o que você vai precisar fazer, tá? Então, vou pegar o alho aqui. Opa. Vou pegar mais ou menos duas cabecinhas de alho, acho que é o suficiente. 2 cabecinhas de alho. Para você descascar o alho é bem fácil. Você só precisa bater nele, literalmente. Você deita o alho aqui, você bate aqui com a faca, ele já vai abrir todo. Já saiu toda a casca. Tem aqui a casca e aqui o alho já. É bem mais rápido, não precisa você ficar se matando ali com uma faquinha, enfim. Assim é bem mais fácil. E como eu vou picar ele depois, não tem tanto problema eu amassar desse jeito. Não vou usar ele inteiro para nada. Raramente a gente usa um alho inteiro para alguma coisa. Bom, aqui eu simplesmente vou amassar e puxar. Amassa e puxa. Eu não gosto muito de só picar o alho. Eu acho que deixa ele muito amargo. Então, se você acha que tua comida fica amarga, aí, não sei, pode ser por causa do alho. Meu bacalhau ali deve estar quase bom já. Beleza. E dou uma leve picada no final dele, depois de bem amassadinho. Ele vai ficar um pouco mais pedaçudo, mas não tem problema não. E eu não vou juntar ele com a cebola, porque a cebola precisa refogar antes do alho. Beleza. Deixar ele por enquanto aqui. Meu bacalhau já deu 10 minutinhos e deve estar quase bom já. Meu caldo de legumes já começou a ferver. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no bacalhau. Já está bem mole, tá? Eu vou provar, claro, para saber se realmente está macio. Ele já está macio, não precisa mais do que isso. E esse leite aqui a gente já pode descartar, tranquilamente. Então, eu vou deixar esfriar um pouquinho aqui. E daqui a pouco eu vou vir separar a espinha da carne, né? Que a gente só quer a carne no arroz de bacalhau. Bom, vou deixar na panela mesmo, aqui no cantinho. E vai esfriando enquanto eu vou fazendo outras coisas. Bom, ó, meu caldo de legumes já ferveu. Agora eu vou abaixar o fogo. Vou abaixar o fogo e quando os legumes descerem, significa que ele vai estar pronto. Enquanto isso, eu já vou fazendo as outras coisas aqui, né? Como eu falei, vou cortar os tomates, cortar as azeitonas, porque eu vou acabar que eu vou ter que ficar mexendo o arroz. Então, eu não vou ter tanto tempo nesse final aí. Vou pegar um pratinho aqui, que acabou meus bolzinhos. Vou botar no... Ah, não, na verdade tem um aqui. Vou botar ele aqui do lado do coentro.
O alho deixa um cheiro bem forte nas coisas, então eu gosto de lavar sempre depois que eu termino de fazer, né? Beleza? Para cortar o tomate cereja, esse aqui é um tomate grape, ou tomate cereja, como você preferir. Ele é mais adocicado, tem um sabor bem característico. E eu vou cortar só ali no meio, nada mais. E vou deixar ele no cantinho aqui separado já. Eu já higienizei eles também, tá? Então é só cortar mesmo. Talvez eu nem use tudo isso aqui, não sei. Não sei quanto que vai render de arroz, eu vou ver na hora. Mas se você não usar, não tem problema. Você pode comer numa saladinha. Isso aqui é muito gostoso. Mesmo cru, assim, só com azeite e sal já é bom. Minha vizinha tá animada aqui. Não sei se dá pra ouvir, mas tá rolando um som forte. Bom, tudo cortado. Rende bastante, tá? Azeitona preta, você tem que tomar cuidado porque ela é bem salgadinha. Então a gente vai acertar o sal no final e eu vou jogar ela no final também. Eu gosto de, para deixar ela bonita, ela tá aqui assim, né? Eu gosto de cortar em 3. Fazer um triângulo nela. Eu acho que fica bem bonitinha. Ela fica assim, ó. Tipo uma pétala, vamos dizer assim. E sem caroço, né? A gente não quer comer caroço. Bom. 3. Você poderia usar azeitona verde também, não tem problema nenhum, tá? Porque a preta combina mais com o bacalhau. Deixar cortado aqui, vou reservar. Ó, o meu caldo já está quase pronto. Vou tentar mostrar para você aí como é que ele fica, né? O que eu quero dizer com legumes quando eles descem, tá? Foi bem rápido, depois que ferveu. Esses legumes, depois que a gente faz um caldo, né? Eles meio que não servem para muita coisa, entre aspas, né? Eles já, teoricamente, passaram um sabor pro caldo. Então, algumas pessoas pegam e fazem uma salada, ou trituram e dão pro um animal de estimação, alguma coisa do tipo, porque realmente ele já perdeu todos os nutrientes possíveis pro caldo. Ainda mais se eu deixasse ele cozinhando por mais tempo, né? Beleza? Eu vou cortar o coentro já aqui. Cuidado na hora de você cortar o coentro, senão ele vai ficar muito preto. É interessante ser... Eu vou mostrar aqui o que eu quero dizer com isso. Ó, eu tenho aqui um mocinho de coentro que ele tá só desfolhado, não tem nada demais, higienizado sempre, né, claro. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo uma trouxinha de coentro aqui assim, ó. Isso eu vou cortar salsa, a mesma coisa. Faz uma trouxinha. E aí, ó, você vem cortando fininho, como se fosse uma tirinha, sabe? Não precisa ser tão rápido assim como eu tô fazendo, mas se a tua faca não tiver afiada, você não vai conseguir fazer isso aqui. Você vai acabar amassando ela, ao invés de cortar. E aí fica preta, vai soltar líquido pra caramba, fica horrível. Depois aqui, a gente simplesmente faz um movimento de alavanca. E vai começar a cortar ele. Só alavanca. Pode ser ou na vertical ou na horizontal, não tem problema. Ou dos dois jeitos, inclinado, assim. Isso não faz tanta diferença. E não precisa picar muito, ele tem que ficar verdinho ainda. E sobe um aroma bem característico do coentro, que é muito bom, diga-se de passagem. Bom, vou deixar ele separado aqui. Já está bem cortado. Não precisa ficar tão picado, porque senão ele vai acabar ficando preto, tá? Beleza? Ó, o meu caldo já está pronto. Eu não sei se vai dar pra ver aí, mas meio que
Eu não sei se vai dar pra ver. Meio que os legumes descem. Eles ficam no fundo da panela. Eles estavam todos em cima. Você abaixa o fogo, eles vão descer. Quando descer, significa que o caldo já está pronto. Já pegou bastante aroma e bastante sabor do que a gente quer. E eu vou coar esse caldo logo. Eu vou começar a fazer o meu arroz. Uma peneirinha. Cuidado quando você for coar isso aqui. Eu gosto de fazer nas panelas de cabo, justamente porque é mais fácil de eu coar assim, tá? Bom, isso aqui, como eu falei, a gente não usa mais, mas você pode fazer alguma coisa pra você, uma salada, alguma coisa do tipo, assim, não tem problema não. Vou deixar aqui. Então, vou passar uma água na panela, pra tirar o excesso de coisa que eu não quero, que ela tá limpa, assim. E vou começar a fazer meu arrozinho aqui. Vou refogar a cebola, depois o alho, depois vou deglaçar com vinho, vou refogar o arroz, depois vou deglaçar com vinho branco e entrar com caldinho aos poucos e ir mexendo nele. Deixa eu pegar uma colher aqui. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante dessa colher aqui, ó. É uma colher de polietileno. Se você não tiver uma colher dessa aqui, você pode fazer com a colher de pau também. Mas em cozinhas, pelo menos nas cozinhas profissionais, você só usa esse tipo de colher. Você não pode usar colher de pau, então eu meio que me acostumei com isso. E a concha, mesma coisa. Você poderia ter uma concha de polietileno ou de, enfim, qualquer coisa. Mas eu gosto bastante do polietileno. É bem resistente, resiste bem ao calor, não queima com qualquer coisa. Colher de pau também, né? Mas isso é uma preferência. E como isso aqui não vai ser um risoto, eu tenho que mexer o arroz, claro, mas eu não preciso ficar mexendo tão constantemente. Então eu vou, enquanto eu vou estar fazendo o arroz, eu vou lá, vou desfiar o meu bacalhau e vai ficar tudo pronto meio que no mesmo tempo. E eu vou finalizar com o ovo estalado em cima, um ovo frito, né? Então eu gosto, combina bastante com bacalhau, enfim. Um pouco de azeite, botar a cebola aqui para refogar. Eu quero que ela dê uma refogada, nesse caso aqui. Se eu fosse fazer um risoto, por exemplo, eu não ia querer que a cebola refogue, porque é uma técnica diferente. Eu não estou fazendo um risoto aqui. Se você fosse fazer, como eu já falei no outro vídeo, você precisa suar a cebola. Ela precisa ficar translúcida para meio que agregar sabor só. Ela precisa do sabor do refogado em si, no risoto. E principalmente se for um risoto neutro, enfim. Então fica a dica aí do macete do refogado. Aqui no Brasil a gente gosta bastante do refogado, né? Como o risoto é um prato clássico italiano, não é que eles não gostem de refogado, mas a gente aqui tende a gostar mais. Então tudo a gente tenta colocar o refogado. E realmente agrega muito mais sabor, né? A licença poética brasileira. Vou colocar mais um pouquinho de azeite. Bom, falta só eu ralar o meu queijo. O queijo que eu vou usar hoje aqui é o Grana Padano. É um queijo curado. É um queijo duro, ou seja, é um queijo duro que tem um sabor bem concentrado e quando você incorpora ele numa preparação, ele tende a dar mais cremosidade. Esse é o princípio. Então, você poderia usar outro queijo aqui? Claro que poderia. Você poderia usar, por exemplo, o pecorino, que também é um queijo curado, mas se você não gosta, você poderia usar uma mussarela de búfala. Ela ia dar meio que uma textura diferente, um esticado assim. Poderia usar uma burrata, talvez. Combinaria também. Você pode usar o queijo que você gostar mais, entendeu? Existe o mascarpone, que é um queijo cremoso, que também funcionaria aqui. Mas eu gosto bastante tanto do sabor, quanto da complexidade do Grana Padano. E combina bastante com finalizações de arroz, assim, risotos e tal. Então, eu vou optar por ele. Vou deixar tudo aqui já na minha mão. Eu vou já ralando o queijo aqui. E já vou deixar separado. Eu vou ralar
No ralador que eu tenho aqui na minha casa, é um bem simples, tá? Esse aqui, bem simplório. Você poderia usar no microplane, que é um ralador que é um pouco mais fino. Ele tende a deixar o queijo mais fácil de incorporar no final. Então, ele é bem bom também. Caso você não conheça, dá um Google aí que você vai ver o que eu tô falando. Tenta ralar no ralo fino, no menorzinho aqui, que ele vai ser mais fácil de incorporar. Lembra, né, que na hora de você finalizar você acerta o sal, porque ó quanto sal, a gente tem o sal do queijo, sal da azeitona, então já tem bastante sal na nossa receita aqui. Ó, a cebola já começou a dourar, vou colocar o alho. Vou colocar mais um pouquinho de azeite, até acabou meu azeite aqui. Só para ajudar mais a refogar bem. Se você sentir que está seco o refogado, que não tem bastante gordura ali para estar em contato com o legume, você bota mais gordura, tá? Acaba que a cebola, a característica que ela tem é puxar a gordura. Então você tem que acrescentar mesmo para você ter um bom resultado de refogado. Isso é muito importante, tá? Bom, já refogou legal, o alho não está amargo, com certeza, eu sinto o cheiro dele refogado, não de amargo. Eu vou colocar o meu arroz agora, vou refogar o arroz junto aqui, até ele ficar bem quente. E depois vou adicionar um pouquinho de vinho branco, para dar uma deglaçada nesse fundo aqui. E quando eu começar a colocar o caldo, eu vou contar 12 minutos, que é o tempo que o arroz cozinha, né? 12 minutos. O brasileiro aqui pelo menos gosta desse tempo, né? Lá na Itália o pessoal cozinha um pouco menos do que isso, fica um pouco mais durinho. Eu não gosto muito. Então eu acho que a gente aqui gosta dele mais molinho. Então o arroz já está quente provavelmente. Eu não consigo segurar no grãozinho assim, só de apertar aqui minha mão já sai. Então eu vou deglaçar com um pouco de vinho branco. O álcool já vai evaporar quase instantaneamente. Quando ele evaporar todo, a gente começa a contar. Um cheiro bem gostoso, né? Não, né? Você tem que fazer para sentir esse cheiro. Beleza? Já evaporou o álcool, já evaporou o vinho também, né? Eu vou estar adicionando meu caldo aqui. E é claro, eu vou mexer um pouquinho de vez em quando, mas a ideia aqui é a gente mexer o mínimo possível. Não o mínimo possível, né? Mas não precisa ser igual o risoto. Beleza? Beleza, vou terminar o meu queijo aqui, que eu larguei. Vou continuar deixando ele no potinho, que a gente já finaliza, já coloca ele por aqui, né? Fica organizado. Tudo que a gente precisa já está na nossa mão, então estamos bem adiantados. Um outro detalhe aqui também sobre louça, né? Se você é do estilo aí que não gosta de lavar louça, não sei. O que eu aconselho você a fazer é o seguinte.
você faz tudo que você precisa, depois você lava tudo que você precisa. E como você vai sujar sempre as mesmas coisas, a sua mente já vai estar programada para entender que você vai ter que lavar aquilo ali sempre que você cozinhar. Então você já vai tirar tudo e já vai lavar tudo. Fica uma coisa automática. Então não fica, você não cria mais essa resistência. Ah, não, ter que lavar uma pilha de louça. Você já vai se organizar ali para saber o que você vai empilhar, vai lavar, vai limpar, já vai guardar. E assim vira um processo bem mecânico. Isso é bem legal para você tá enraizado aí na sua cabeça, tá bom? Bom, o vinho aqui não acabou, já era. Vamos pro bacalhau, né? Que é o que falta. Ele já tá frio. Eu só vou tirar as espinhas dele em excesso, né? Que tem aqui. Sempre com cuidado. Se você vai puxando aqui, você já vai vendo que tem espinha, né? Você já vai tirando, vai separando num cantinho já o que tem e o que não tem. Aqui, ó, tem um cantinho que tem e o cantinho eu vou botar ali o que não tem. Fica mais fácil para eu me organizar aqui e saber que eu já tirei tudo. Esqueci de botar o cronômetro. De vez em quando, vai olhando o arroz, vai mexendo, pra ele não grudar no fundo, você vai sentir se vai precisar de mais caldo ou não, tá? Tem que estar sempre atento ao que está à sua volta aqui, ao seu redor. Essa parte é meio chatinha mesmo, tá? Não tem muito o que eu falar aqui, porque é só isso mesmo. Eu gosto de deixar ele com pedaços um pouco maiores, assim, que você sente o gosto, né? Não fica só aquele desfiadinho igual frango desfiado, que parece que não tem gosto de frango, né? Tem gosto sei lá, do temperinho, a textura não é boa de comer, enfim, eu não gosto daqueles muito desfiados. Eu prefiro ele mais pedaçudinho e eu acho que fica melhor também, tá bom? Bom, aqui já era. Tirei o que eu precisava. Nem tinha tanta espinha assim esse aqui, essa parte. Acho que não era a parte tanto do lombo. Mas já tá aqui. Agora eu vou aumentar um pouco o fogo. Ele já está fervendo bastante, mas eu vou aumentar um pouquinho mais, para ir um pouco mais rápido, que é assim que a gente faz esse tipo de arroz, o arbóreo, né? Um fogo mais alto. Vou botar meu bacalhau já aqui. Eu gosto de botar sempre as coisas separadas nos potinhos, nos bolzinhos, que fica mais fácil, né? Não fica essa panela aqui. Você vê que está tudo meio que organizado, né? Tudo que eu preciso está aqui na minha mão. E o que eu não preciso já está na pia que eu vou lavar daqui a pouco. Então, é mais, digamos, menos poluição visual. Gosto de pensar assim. Você poderia eu vou estar botando um ovo estalado aqui para acompanhar, mas você poderia colocar também uma farofinha de alguma coisa que você goste, ou uma farinha panko, só puxada na manteiga para dar uma crocância, ou uma batata palha, ou sei lá, qualquer outro tipo de coisa crocante que você goste, que combinaria bastante assim com esse prato aqui. Bom, deve estar mais ou menos aqui uns 6 minutos já. O grão vai estar muito duro. Muito duro, muito duro. Sinceramente, eu não sei quanto tempo de vídeo eu já tenho aqui. Eu não marquei o tempo, mas eu acredito que já deve estar por volta de uns 50 minutos, né? Então, deve ser o tempo aí de eu finalizar tudo e tal. É 1 hora. É o tempo previsto.
Azeitona é muito gostoso, eu gosto muito de comer assim. Muito bom. Eu vou deixar essa minha panelinha aqui, essa minha frigideira, na verdade, né, perto de mim, que eu vou fazer o ovo aqui. E o ovo instalado é rapidinho, é só quebrar mesmo. E quando o arroz estiver quase pronto, que eu for finalizar, eu já começo a esquentar a frigideira para fazer o ovo. Eu gosto de fazer sempre com manteiga, que dá um sabor diferenciado assim no ovo. Quando você grelha ele, né, estala, frita, como você quiser chamar aí. Bom, vou botar mais um pouquinho de caldo nesse arroz aqui. Você vê que o meu caldo, não sei se vai dar pra ver aí, mas o caldo fica totalmente translúcido, ele não fica turvo, ele não fica, digamos, escuro assim. Na verdade, turvo é o oposto de translúcido. Translúcido é quando você consegue ver a coisa como se fosse um vidro, né? Um vidro é translúcido. Se ele fosse turvo, ele estaria embaçado, estaria escuro e tal. Então, ele está translúcido, é essa textura aí que a gente quer no caldo de legumes, né? Para ele ser translúcido. Bom, isso aqui eu não vou usar mais. Deixa eu pegar o ovo ali logo. Deixar aqui separado. Aqui eu não tenho um aro aqui, mas você poderia fazer o ovo no aro redondinho aqui. Você coloca um pouco de gordura no fundo, colocaria o aro e quebraria o ovo em cima, né? E aí ele não deixaria a clara escorrer tanto para os lados. Ele ficaria com um formato mais uniforme, é bonito também. Assim dá pra fazer. Existe outro jeito de você fazer um ovo estalado assim também. Você pode fazer um ovo confitado, que ele é submerso no óleo. Você quebra o ovo lá e cozinha o ovo devagarzinho, mas teria que ter bastante óleo. Seria uma outra forma de você fazer também. Como tudo na cozinha tem várias formas de você fazer para dar um resultado igual, parecido ou melhor ou pior, enfim. Mas você pode fazer e por vários caminhos sempre. Não fica bitolado com uma coisa só não. Se você seguir as bases, seguir os fundamentos, você pode escolher qualquer caminho que você quiser. Que tenho certeza que vai dar certo qualquer tipo de receita, preparação, enfim. Meu bacalhau está bem de salgado, então provavelmente eu vou ter que colocar uma quantidade boa de sal ali, porque senão vai ficar muito sem gosto. Mesmo com queijo e azeitona, ele está bem de salgado. Bom, tem mais ou menos 7 minutos aqui. Agora é questão de paciência, não tem muito o que fazer. Tem que esperar mesmo, a gente já está com tudo organizado. Se você quisesse ir na sua casa já ir agilizando a louça, talvez, ou sei lá, não tem mais o que fazer, acho que é só isso mesmo. É interessante você não sair da cozinha para fazer outras coisas, tá? Eu tô tendo esse tempo aqui, mas se eu fosse sair daqui para assistir TV, se eu fosse sair daqui para assistir o jogo, ou mexer no celular, ou alguma coisa do tipo, você acaba perdendo o foco. Então, não é bom. Não é nem um pouco legal, porque você acaba meio que desviando a sua mente. E aí, para você voltar para cá é ruim, depois você vai ficar com preguiça, vai dar moleza, enfim. É interessante você fazer sempre aqui e tá sempre aqui. E depois já organiza, já lava, já limpa, enfim. Vai ser melhor pra tu aí. Deixa eu ver aqui. Tá mais macio, ainda tá durinho. Já tá quase lá. Eu já vou ligando. Tá mais ou menos uns 10 a 11 minutinhos ali. 10 minutinhos eu acho. Vou ligar o fogo bem devagarzinho aqui. Dessa minha frigideira. Pra fazer o ovo.
Vou botar uma quantidade generosa assim de manteiga, que acaba, senão ele vai acabar grudando e tal. Mesmo sendo antiaderente, com a manteiga ele tende literalmente a não grudar. E manteiga é sempre bom, sempre bem-vindo. Bom, aqui eu já não vou usar mais o caldo, ele já está quase no ponto que eu quero, então eu só vou esperar para finalizar ele. Eu vou finalizar com um pouquinho de creme de leite e o resto das coisas aqui e acertar o sal no final e já servir com um ovo em cima. Eu vou até pegar o prato ali para deixar preparado. Eu vou servir nesse prato daqui. Eu não tenho tantas louças aqui na minha casa, mas uma louça boa assim, bonita, faz total diferença, tá? Às vezes você monta o mesmo prato numa louça que é neutra, tipo só branca, assim, meio que sem graça, e numa louça que é desenhada ou que tem uma cor diferente, já muda totalmente a cara do prato. Então não fica bitolado aí se a sua montagem não ficar tão bonita ou tão boa, ou se achar que ficou feio e tal, porque tem pratos que fazem a diferença, tá? Então não fica muito preocupado com a montagem, se preocupa mais com os sabores, com as construções do que você está fazendo. Bom, minha manteiga já derreteu. Eu gosto de fazer esse ovo assim, devagarzinho, que ele grelhe devagar e tal. Então eu já vou colocar ele aqui, que é o tempo de eu estar finalizando tudo. Sem mexer muito, deixa ele devagarzinho ali e tal. Ele não vai pipocar, não vai ficar tão com a clara tão diferente, vamos dizer assim. Beleza. Ó, já tá mais ou menos o tempo que eu queria, 12 a 13 minutos aqui cozinhando. Eu só vou deixar ele secar mais um pouquinho e já vou adicionar o resto das coisas e tá provando. Na verdade o bacalhau eu já posso até adicionar agora. Vou botar um pouquinho do creme de leite aqui. Opa, deu a nata. É estranho esse creme de leite aqui que eu comprei, né? Essa marca não era muito boa, não. Vamos botar o queijo já. Ele vai ficar cremoso, mas não vai ficar tipo um risoto, né? Ele fica mais cremoso mesmo. Ó, o meu ovo já tá pipocando demais. Eu vou deixar ele no fogo mais baixo ainda. Mais baixo que eu conseguir aqui do fogão. Bom, vou colocar meus tomatinhos no arroz. Coloquei tudo mesmo, deu pra colocar tudo. Já as azeitonas. E o coentro. Bem cremoso, mas não é um risoto, tá? Ó, meu ovo já tá bom. Eu vou apagar e vou deixar ele de stand-by aqui um pouquinho, que é o tempo que eu vou ter pra finalizar tudo. Vamos provar o arroz. Como eu falei, vai precisar de bastante sal. O sal tá até acabando aqui também. O sal que eu uso aqui já tem pimenta do reino, mas eu ainda vou colocar mais um pouquinho no final, porque a pimenta do reino dá um sabor especial ainda nesse prato, né? Tem tudo a ver. Tem bastante sabor do coentro, bem característico. Bom, já vou apagar aqui o arroz, que ele já está cremoso o suficiente. Não preciso mais do que isso, não. Tá ótimo.
Você vê que ele tá bem cremosão, tá? É um arroz cremoso mesmo. O que eu vou fazer aqui? Vou montar ele, vou colocar o ovo em cima e vou tirar uma foto aí e provavelmente vai ser a foto que você viu no início do vídeo, tá? Eu esqueci de falar isso no início. Você poderia montar no prato fundo também, não tem problema não. Sobrou bastante, daria para mais uma pessoa ou duas comerem, tá? Então, se você ver, né? Se você botar o custo-benefício aí na ponta do lápis, você gastou bem pouco para um prato que seria bem caro no restaurante. Beleza? Eu separei umas folhinhas de coentro aqui para colocar em volta dele. Fica bonito também. Mesmo com o ovo que vai estar em cima, né? Mas ele fica bem bonito. Aqui. De preferência, coloque em números ímpares, tá? Ímpares de folhas. 5, 7 e tal. Beleza? Acho que aqui já é o suficiente. Vou pegar o ovo com a colher mesmo. E vou finalizar com bastante pimenta do reino preto. O ovo ficou redondinho, tá vendo? Ele é feito no fogo baixinho e a gema ainda tá molinha. Pimenta preta. Bastante porque, cara, isso faz muita diferença. Bem bom, pimenta preta. Um pouco de sal em cima dele e tá pronto. Um prato aí bem top, sofisticado, com bastante sabor, que você vai gastar bem pouco para fazer na sua casa. E é isso aí. Eu espero que você faça, que você goste e que você tenha entendido as técnicas e saiba que isso aqui é diferente de um risoto, tá? Mas é bem saboroso, eu tenho certeza que você vai curtir também. Falou? Então eu vou ficando por aqui. Deixa o like pra mim aí se você assistiu até agora. E é isso. Falou? Tchau!